reunidos para mais uma palestra do PPG-7, do Programa de Ciências Exatas e Tecnológicas, e hoje estamos recebendo a nossa primeira egressa, tá? Nós estamos recebendo a professora, doutora Débora Nascimento. Muito me orgulha poder introduzir a Débora. Eu conheço a Débora já há alguns anos, né? Não pode falar quantos, né, Débora, para não ser indelicada, mas a Débora tem graduação em Engenharia de Minas pela Universidade Presidente Antônio Carlos, a Unipac, em Conselheiro Lafayette, o qual eu me orgulho muito de ter a conhecido lá, na época, quando eu era professor e coordenador do curso, pois a Débora veio fazer mestrado aqui em Catalão, no programa de Gestão Organizacional, e depois o doutorado no PPG-7, tá? No Programa de Ciências Exatas e Tecnológicas. E, para mais orgulho ainda, eu fui orientador dela nos dois programas. Tá? Então, assim, estou puxando muita sardinha, né, para o nosso lado, mas a Débora aí é mais uma daqueles que retornam à casa depois de pouco tempo em nos deixar. Né? Então, nós estamos tentando sempre trazer os egressos, para que os egressos possam se sentir acolhidos ainda no programa e pelo programa, estar conosco, e a Débora não é uma exceção, pelo contrário, a Débora terminou em 2019 o doutorado dela, e desde então a gente tenta sempre manter o contato, né? O possível dentro dessa pandemia. Então, Débora, esqueci de falar, olha só o lápis, né? A Débora é professora no IF Goiano, no curso técnico em mineração, já está aqui conosco em Catalão. Desde quando, Débora? Desde 2014? Exato, desde 2014. Desde 2014, tá? Então, Débora, muito obrigado pelo aceite do convite, tá? Fique à vontade para fazer a sua palestra e, ao final, aí passaremos as perguntas, mas, por favor, pessoal, para todos aqueles que já têm alguma pergunta ou durante a apresentação tenham pergunta, coloque aqui no chat para a gente, tá? Nós vamos encaminhando as perguntas para a professora Débora, tá bom? Débora, fica à vontade. Muito obrigado, professor André, pelo convite. Muito obrigado ao programa PPG-7. Obrigada a presença de todos. E para mim é muito orgulho, muita alegria estar de volta à casa que eu pude formar o doutorado e ver aqui meus colegas dando continuidade, um programa que está só crescendo. É com muita alegria que eu retorno aqui. Vou iniciar minha apresentação, vou fazer aqui a apresentação da minha tela. Tá ok? Tá dando para ver minha tela, professor? Sim, Débora, já estamos visualizando a sua apresentação, tá? Ótimo. Bom, então, hoje vou falar um pouquinho do meu trabalho, né, durante o doutorado, que foi a avaliação do uso da farinha e amido de milheto como depressores na flotação de minerais. Como o professor André Carlos já me apresentou, né, eu sou a Débora, e vou falar um pouquinho aqui hoje com vocês. Vou fazer um pouquinho da introdução sobre a mineração, muitos não são. E hoje, né, essa nova mineração seria impossível haver desenvolvimento da humanidade sem exploração mineral. E pensando, né, nas tecnologias criadas pelo homem, fizeram com que o minério esteja presente em todo o nosso dia a dia. Seja como matéria para eletrônicos, transportes, construção civil, utensílios de metal, e até mesmo para alimentação. Né? Já se mostrou muito amigável à fertilização dos solos, para potencializar a sua produção de alimentos, ainda mais para uma grande escala populacional, como viemos atingindo nos últimos anos, e cada vez mais. Bom, eu vou falar um pouquinho da mineração em números, né? No primeiro trimestre de 2021, já podemos falar que a mineração teve um faturamento de 70 bilhões de reais, e a mineração, juntamente com a agronomia no Brasil, é que elencam a balança comercial. E se pensa no recolhimento de impostos e tributos, seja pela CEFEM, né, que é a compensação financeira de exploração mineral, e outros impostos também arrecadados, o Brasil já arrecadou 24,2 bilhões de reais nesse primeiro trimestre. Bom, eu trago aqui um fluxograma do tratamento mineral. Não é um fluxograma padrão. Esse fluxograma ele é variado, né, de empresa para empresa, mas o intuito é mostrar as diversas operações que perpassam o minério
desde a sua retirada do subsolo, né, que a gente chama de explotação, até o momento de ter um concentrado ou um mineral útil enriquecido. Então, como requisitos básicos para que haja um tratamento mineral, necessita-se da liberabilidade, que seria liberação do mineral, né, liberação do minério, promovendo o maior número de partículas liberadas, com desejo de ter poucas partículas mistas, visto que as partículas mistas prejudicam o processo. A diferenciabilidade, que seria a diferença entre as propriedades físico-químicas, podemos citar susceptibilidade magnética, densidade, e, por fim, a separabilidade dinâmica, que é onde confere, né, uma rota, uma possibilidade de separação sempre em dois produtos, né, o material que vai para o concentrado ou o material que vai para o rejeito, que é o material não útil, que se chama ganga. Então, buscando esses três requisitos básicos, aí sim conseguimos fazer o processamento mineral e conseguimos enriquecer o mineral útil, aquele mineral que tem o valor agregado, para ele poder seguir as etapas seguintes de metalurgia e para fins de aplicação e aí na nossa sociedade moderna. Bom, no trabalho de hoje, eu foco apenas aqui no... Eu foco na flotação, é uma etapa de concentração. Eu foco especificadamente nos reagentes da flotação. A flotação é um processo de concentração mais utilizado no Brasil, tanto em quantidade de material processado, quanto na diversificação de minerais também processados. Existem outras formas de concentração, concentração magnética, concentração eletrostática, contudo, a flotação trouxe uma revolução, né, na produção mineral do Brasil, devido às vantagens de poder concentrar grande diversidade de minerais, ter grande capacidade e também atender minerais com granulometria um pouco mais fina. Bom, o processo de flotação, então, é um processo teoricamente simples, onde se baseia na diferença da hidrofobicidade e hidrofilicidade, onde hidrofóbico, né, hidro, água, fóbico, medo, então, medo da água, aversão à água, e hidrofílico, amigo da água, estar junto à água, né? Então, o hidrofóbico e hidrofílico, suas propriedades químicas, se temos parte dos minerais hidrofóbico e outro grupo de minerais hidrofílico, com a injeção de ar, né, na base do reator, os hidrofóbicos grudarão nessa bolha e, de forma ascendente, sairão no flotado. E os hidrofílicos permanecem deprimidos. Bom, seria muito simples se fosse apenas isso, mas, na realidade, em toda a gama das espécies minerais, temos muito poucos minerais que são naturalmente hidrofóbicos. Posso citar aqui grafite, talco, ouro nativo. E, então, nessa pequena porcentagem de minerais naturalmente hidrofóbicos, seria um grande limitante essa técnica de flotação. Mas, com a possibilidade de utilizar reagentes para maquiar, né, para modificar a superfície dos minerais, utilizamos, então, coletores que funcionam, né, na transformação desses minerais hidrofílicos em hidrofóbicos. E, além dos coletores, tem os modificadores, que são espumantes, reguladores, ativadores, e os depressores, que funcionam como ajudantes dos coletores, né? Eles vão lá, fazem a dissorção em um grupo mineral para que os coletores sejam seletivos. E o meu trabalho está dentro desse grupo de depressores. Bom, dentro do grupo de depressores, há muitos anos, né, historicamente, utiliza-se o depressor à base de milho. Então, amido de milho, farinha de milho, que popularmente é chamado de fubá, ou grits, que é a canjiquinha. Então, sempre oriundo aí do grão de milho. Contudo, essa dependência única de um grão que tem grande volatilidade no mercado, muita dependência do clima, não seria legal e sim buscaria a necessidade de ter alternativas. Quando a gente pensa que no primeiro semestre
de 2021 já foram produzidos 90 milhões de toneladas de minério de ferro, e grande parte à base de flotação. E também quando se pensa na produção de fosfato, que quase 100% da produção é via flotação, devido à sua complexidade mineralógica, geológica, então é muito amido que é gasto, né, nesses processos da mineração. Além de tudo, o milho, né, devido ao seu preço, à sua disponibilidade, por esses itens que são escolhidos pelas mineradoras, quando a commodity do mineral, por exemplo, do minério de ferro, está muito em baixa, eles começam a utilizar canjiquinha, fubá, para economizar, né, diminuir o valor dos insumos. E aí, quando começa a melhorar, né, ter uma commodity maior, aí vão utilizando novamente os amidos, que dão os resultados mais favoráveis no processo de flotação. Há muitos anos também já descobriram a eficiência do amido de mandioca e também da fécula de mandioca nos processos de flotação, mas não era muito utilizado devido à sua disponibilidade e do seu preço também. Contudo, eu tenho uma recente notícia que a empresa ITM, que trabalha com o processamento mineral da Usiminas, em Minas Gerais, começou a utilizar amido de mandioca recentemente, devido também à commodity do minério de ferro, no momento, estar altíssimo, comparada a vários anos, que teve por volta de 40 dólares a tonelada, no momento está 170, chegou até 190 já essa semana a tonelada do minério de ferro. Então, só com a substituição, eu vi a matéria deles, uma substituição desse amido de milho pelo amido de mandioca, eles ganharam 4,8% na recuperação de massa na flotação, e que proporciona, né, anualmente um ganho de 5,8 milhões de reais somente com essa mudança do reagente. O reagente também, amido de batata, comprovado também sua eficiência como depressor. O amido de sorgo, também recentemente estudado pela professora Helenice, o professor André também no laboratório do Lampmin, comprovado também como um bom alternativo ao milho. E neste trabalho que viemos apresentar, né, o amido de milheto e a farinha de milheto como possíveis depressores alternativos ao milho. O milheto é um grão que no Brasil não é utilizado como um alimento humano, e isso traz um diferencial para o milho, que é disputado tanto como alimento animal e alimento humano. O milheto, além de tudo, ele tem uma resistência, uma robustez, que tolera altas temperaturas, tolera estresse hídrico, e isso traz a ele uma menor volatilidade dos preços. E no Centro-Oeste, quando cotado o milheto, ele estava com custo de 54% mais baixo do que o grão de milho. Mundialmente falando, o milheto é o sexto grão mais produzido, publicado pela FAO, uma vez que alguns países da África, alguns países da Ásia, o utilizam em grande escala para alimentação humana. E o que vai muito de encontro também aos solos, a escassez hídricas dessas regiões que utilizam. Bom, então, para comprovar, né, buscar a comprovação do milheto como um depressor, foi feita, então, uma metodologia iniciando a preparação da farinha do milheto e a extração do amido de milho. Durante o meu doutorado, é até difícil apresentar aqui em um slide essa metodologia, foram cerca de 2 anos executando essa metodologia. Até então, a gente sabia como aplicar um depressor e não como produzir um depressor. Então, passou-se pela fabricação desse depressor, né, pela extração desse amido. Na sequência, fizemos toda uma caracterização da farinha e do amido, com o intuito de compará-lo ao amido de milho e a farinha de milho, né, popularmente o fubá, para ver se ele tinha os quesitos, né, exigidos para utilizá-lo como um depressor. Então, dentro dessa caracterização, foi feita microscopia eletrônica de varredura, análise granulométrica, densidade absoluta, pH, microscopia óptica,
calorimetria exploratória diferencial, poder de inchamento e solubilidade, e por fim fizemos várias análises, né, com o intuito de determinar a composição do grão de milheto, que seria a umidade, cinzas, lipídios, proteínas, amilose e amelopectina. E após a caracterização, iniciamos então os testes com esse amido e a farinha de milheto, sempre comparando os testes com amido e fubá de milho. Então, iniciou-se com a flotação em tubo de Hallen, de uma flotação em pequena escala, que trabalha com minerais de alta pureza. Então, na flotação em tubo de Hallen, utilizamos apatita, quartzo, hematita, e na sequência fizemos uma flotação em bancada com o minério fosfático, com o intuito de aproximar da realidade das empresas mineradoras locais, que utilizam o minério fosfático, e a gente fez então somente na etapa Hofer. Esse é o milheto, aos que não conhecem, é uma planta, né, mediana, ereta, que tem um sistema radicular longo e que isso facilita a sua busca, né, de nutrientes e água mais profundamente, e isso está associado a promover a sua maior resistência a altas temperaturas e escassez de água. Aqui está o amido, né, o grão de milheto, que pós a limpeza, e na sequência a farinha do milheto, que foi 100% cominuído e gerou a farinha. Depois da farinha, então gerada, fizemos a extração do amido de milheto. E na época, né, nós não tínhamos conhecimento como poderia fazer essa extração, então eu tive a oportunidade de ir para um laboratório de alimentos em Goiânia, e lá utilizamos a metodologia de Ruppolo, aprendi a fazer a extração e depois trouxe para o nosso laboratório, e onde a gente adquiriu também alguns equipamentos para fazer a extração durante todo o doutorado. Então, obtive um resultado de um pó branco com rendimento aproximadamente 38%. Ressalto que não foi feita uma reextração, né, com o intuito de aumentar o rendimento, foi feita apenas uma extração. E aí, na sequência, né, após extraído o amido, eu fiz, então, as análises de micrografias. E foi analisado, então, através de um microscópio eletrônico de varredura, acoplado a um EDS, e foram analisados no laboratório multiusuário de microscopia de alta resolução, o LabMIC, da UFG em Goiânia. E aqui o intuito era visualizar, né, a intenção visualizar a topografia dos grãos, observar a farinha, que foi somente cominuída, né, ver os grãos quebrados, o tamanho heterogêneo, trazendo um aspecto aqui mais rugoso, né, sobre a sua superfície, algumas formas indefinidas, o que já era esperado por eles apenas ser cominuído, né, um material bem heterogêneo. Em contrapartida aqui para o amido, né, vimos um material mais homogêneo, com esférico, poligonal, grânulos menores, e todo esse conhecimento do grânulo, né, é importante para entendermos como que está o processo de extração, se o formato também, né, do grânulo. E aí, na sequência, eu fiz, então, uma análise granulométrica, utilizei um analisador de tamanho de partículas por difração de laser, HILOS, foi feito no laboratório da Universidade Federal de Uberlândia, e o conhecimento prévio da análise granulométrica de um amido ou de uma farinha é de suma importância, pois pode influenciar diretamente o tempo de gelatinização, o poder de inchamento, a solubilidade, as propriedades viscoamilográficas. A gelatinização é um processo necessário, né, para tornar o amido ou a farinha um gel e ele sim conseguir absorver sobre a partícula mineral. E mais para frente eu vou falar um pouquinho especificadamente da gelatinização. Então aqui eu destaco o D50, né, que é o diâmetro, a abertura da peneira na qual passaram 50% das partículas.
E para a farinha de milheto, que foi de 6 a 365 micrômetros, o D50 é de 105 micrômetros. Já para o amido, o D50 de 13 micrômetros. Bom, aí então agora inicio os testes, né, de maior entendimento deste amido e desta farinha. E um dos primeiros testes que foi feito foi a densidade absoluta, que é importante entender a densidade absoluta do amido e da farinha para mensurar, principalmente, o tempo de retenção destes, né, nos decantadores ou nas centrífugas que utiliza para fazer o processo da extração. O pH também foi feito utilizando a metodologia do Instituto Adolf Lutz, e o pH é muito importante, a determinação do pH, primeiramente para analisar se a extração foi eficiente, mesmo que tende sempre, né, próximo à neutralidade. Então, se diverge muito dessa neutralidade, pode ser um demonstrativo de uma extração ineficiente. E para aplicá-lo como depressor, o amido como depressor, é essencial que seja mesmo próximo à neutralidade, que assim não gasta tanto, né? Gera um menor custo de controle da solução para ser trabalhada lá na flotação. Então, como densidade aqui absoluta, comparando ao amido de milho, né, a farinha de milheto obteve, então, uma densidade absoluta de 1,21, o amido de milheto 1,4, enquanto o amido de milho 1,43. Então, se apresentaram bem próximos aí. O pH para a farinha de milheto 6,68, amido de milheto 6,51 e amido de milho 5,28. Então, a farinha e o amido de milheto até se aproximam mais da neutralidade quando comparado ao milho. Bom, aqui eu trago, né, o grânulo do amido de milheto, que estava numa temperatura ambiente de 25 graus. O amido, quando seco, ele está na forma do grânulo e tem uma estrutura multicêntrica, semicristalina. Os componentes básicos deste amido, né, são a amilose, que é um polímero helicoidal feito de unidades de glicose, e a amilopectina, que também é um polímero, né, só que ramificado, e com cadeia principal está ligada aos ramos. E quando analisado, né, esse grânulo do amido em um microscópio óptico com luz polarizada, eles mostram que o seu estado natural apresenta uma birrefringência, demonstrando então uma estrutura altamente organizada do grão, que chama-se então cruz de Malta, que é a refração pelas regiões cristalinas que deriva então nesse típico cruz de Malta. E quando gelatiniza o amido ou a farinha, ela começa a perder essa cruz de Malta até desaparecer por completo. Na sequência, então, eu fiz uma análise de DSC. Foi feito também em Goiânia, foi feito num laboratório em Goiânia, o CRTI, e aonde aqui nessa análise eu pude observar, né, o início do processo de gelatinização, que para o amido de milheto estou em 72,7 graus, né, e a finalização do processo de gelatinização, tanto para o amido quanto para a farinha. E esses testes, né, de gelatinização são muito importantes para nós que utilizamos esses amidos para mineração, né, para a etapa de flotação. Uma vez que ter o controle exato da temperatura que o amido ou a farinha gelatinizam é fundamental para evitar que utilize-se mais soda, para evitar um uso maior do reagente e que pode até acarretar, né, caso tenha muita soda residual no processo, acarretar um descontrole no sistema da flotação. Bom, na sequência eu fiz uma análise, né, de inchamento. Esse poder de inchamento é muito importante também para o uso do amido como depressor, visto que é um grande indicativo de amilopectina no amido.
Então, quanto maior o poder de inchamento, está diretamente proporcional ao maior teor da amilopectina. E aqui, nesse teste, a gente pode ver que o amido de milheto tem bem maior inchamento do que a farinha de milheto. E cerca de 29% a mais, né, de inchamento do que a farinha de milheto após os 70 graus de teste. Né? Então, de 70 a 90 graus mostra maior disparidade entre os dois. Então, pode ser um grande indicativo real que o amido de milheto tenha mais amilopectina do que a farinha. Já a solubilidade é o inverso. Quanto mais solúvel for o amido ou a farinha, maior a tendência de ter mais amilose, né? E quanto maior a amilose, menor a solubilidade dele em água, maior a solubilidade dele em água. Então, a farinha de milheto aqui se apresentou mais solúvel do que o amido de milheto. Então, um pouquinho contrário lá do inchamento. Bom, então, feitas essas análises para entender um pouquinho como que seria, né, como que está o amido e a farinha de milheto perante aos dados que já temos do amido e farinha de milho, iniciou-se, então, uma busca pela determinação dos teores de umidade, cinzas, lipídios, proteínas e amilose. Não tem um teste para determinar a amilopectina e, por muitos anos, era feito apenas o seguinte: se a amilose é 25, quer dizer que a amilopectina é 75. Então, é só por exclusão mesmo, e sempre colocando que o amido é composto somente por amilose e amilopectina, o que não é muito realidade. Tem em menor escala, mas existe a umidade, cinzas, né, lipídios, proteínas. Então, a fim de tentar aproximar mais da realidade, a gente mensurou todos esses itens para depois entender qual é o teor da amilopectina, fazendo então 100% menos o somatório dessas propriedades de umidade, cinzas, lipídios, proteínas e amilose. Bom, então, para o teor de umidade, utilizei uma metodologia desenvolvida pela professora Helenice, no doutorado dela. O teor de cinzas já foi uma outra metodologia, que é a metodologia número 821, proposto pela AACC. Proteínas totais, utilizamos um analisador de grãos, modelo Inframatic, de uma empresa, lá em São Paulo, então já determinou a proteína. O teor de lipídios, eu fiz a extração do óleo, utilizando o método de Soxhlet, para determinar esse teor. E o teor de amilose, utilizei também uma proposta pela ACC, que eu vou poder falar um pouquinho aqui. Então, todos os meus testes, né, exceto os testes de fato de flotação, a maioria fizemos em outros laboratórios, com parceria em outros laboratórios. Bom, o primeiro, então, foi o teste de cinza. Para a flotação, para a mineração, determinar a cinza não tem tanta importância, visto que ela é inerte ao processo. Né? Então, a bibliografia já traz que as cinzas são inertes ao processo no uso do depressor. Contudo, fizemos isso para, de fato, mensurar, né, a amilopectina dentro do seu maior realismo. Bom, então aqui, né, eu utilizei alguns cadinhos e 5 gramas de amostra dentro de cada cadinho, um bico de Bilsen, e fiz então a incineração aos poucos até obter aqui a cinza. Na sequência, então, eu fiz a extração dos lipídios, né, pelo método de Soxhlet, utilizando então o solvente orgânico hexano. E já os lipídios, eles têm influência no uso como depressores, uma vez que, se muito alto, né, esse teor de lipídios, eles podem inibir a formação das bolhas na flotação. E já a literatura já trazia que, para a flotação de minério de ferro, quando se tem mais de 1,5%
de lipídios dentro de um depressor, né, dentro de um amido, esse amido já não seria bom para a flotação, porque poderia inibir, sim, a formação de bolhas. Já para a flotação de minério fosfático, esse limite é um pouco mais alto, então o limite seria 4%, possivelmente devido ao fato de que o coletor utilizado na flotação de minério fosfático são os ácidos graxos ionizados, né? Então são os sabões e que pode atuar como também um agente espumante, mas com limite também de 4%. Acima de 4% também já é danoso ao processo. Bom, então, feito, né, toda essa busca dessas diferentes composições, eu chego então ao resultado que para a farinha de milheto, que tem aqui a umidade, né, para a farinha de milheto que tem aqui a melopectina de cerca de 31%, né? Quando eu olho aqui para umidades, aqui 13%, e um dado que nos chamou muita atenção, né? Desculpa, lipídios 13,20%, foi quando eu cheguei nesse resultado, né? Que a farinha de milheto 13,20%, e a literatura já apresentando que o limite para uso desse depressor no minério de ferro seria 1,5, e para uso no minério fosfático 4, e o meu tem 13,20. Isso para a farinha. Quando eu fui para o amido, né, que passa por toda uma extração, e aí eu tive uma redução muito boa aí nos meus lipídios, que estava 0,10%. E isso porque o amido, né, para gerar o amido, eu passo por vários processos de extração, de retirada das camadas que não estão em grande alvura, e já a farinha não, ela é 100% cominuída, então ela de fato apresentou um teor de óleo muito alto. Bom, então, conhecendo agora, né, o meu proposto depressor, vamos utilizá-lo, então, para fazer as flotações. Iniciei, então, caracterizando meus minerais puros. Eles passaram por algumas etapas, né, de cominuição, que são a redução de tamanho, que é a britagem, moagem. Depois eu fiz uma classificação com o peneiramento, visando aí ter um material bem homogêneo. E, por fim, fiz uma separação magnética do meu material para tirar qualquer fagulhazinha que pudesse ser liberado aí na moagem. Então, esses são os minerais de alta pureza que eu utilizei no sistema de flotação em tubo de Raimond. Depois, né, de ter o mineral em mãos, eu fiz uma fluorescência de raio-x para determinar, então, qual a porcentagem no mineral de apatita. Então, chegamos aqui que as amostras de apatita apresentavam cerca de 92% de pureza em relação à sua composição química. E fiz também umas micrografias do mineral e com um MEV acoplado ao EDS, né? Então, pude fazer aqui 2 pontos no MEV, né? Onde esse ponto 2 aqui, apresentando alguns elementos a mais aqui, possivelmente uma contaminação, uma pequena contaminação, e esse ponto 1 aqui destacando as fases que tem o meu mineral e destacando aqui as fases de grande pureza da minha apatita, né? Bom, então fiz isso também para o quartzo, também para a hematita. Então no quartzo, de forma idem lá a apatita, fiz 2 pontos, e no ponto 2, né, eu tenho praticamente, não chega a ser uma contaminação tão, mas é um pouquinho de contaminação aqui, né? E tivemos uma amostra de quartzo que apresentou uma pureza de cerca de 94,6 de silício. E então são materiais utilizados, né, no tubo de Hammond realmente de grande pureza. Para a hematita, foi cerca de 96,6 de pureza. A hematita também fiz 3 pontos, né, 3 fases aqui do mineral de hematita. E no ponto 2 também vejo aqui uma contaminação aqui, apresentando vários elementos aqui nesse ponto. Bom, depois de conhecer meus minerais para serem trabalhados no tubo de Hammond,
fizemos, então, determinamos os parâmetros a serem usados no tubo, utilizando os coletores, né, que são aqueles reagentes que vão tornar a partícula hidrofóbica, e os depressores utilizados foram amido de milho, como um comparativo, amido de milheto e a farinha de milheto. E utilizando, né, todos esses reagentes, iniciamos os testes para flotação em tubo de Harmut. Mas para fazer, né, o nosso reagente ter uma absorção ao mineral, ele necessita ser gelatinizado. Então eu tenho aqui né, o meu pó, o meu amido, na sequência o meu amido com água somente, e aí depois eu começo, né, a inserir então soda aqui para fazer uma gelatinização química. Tem como eu fazer uma gelatinização térmica também, mas industrialmente é utilizado a gelatinização química, então assim o fizemos. E aqui é o nosso gel de amido, o que será utilizado para o condicionamento junto às partículas minerais aí. Então fazemos o uso desse gel de amido. É muito importante ter um controle de o quanto eu necessito, né, para fazer a gelatinização, quanto de soda eu necessito para, de fato, gelatinizar o meu amido, para que evite ter soda residual no processo e também que não aconteça de eu não ter um amido 100% gelatinizado. E durante o trabalho nós fizemos também essa titulação, né? Colocando um pouquinho de soda, olhava se foi gelatinizado, mais um pouquinho de soda, olhava se foi gelatinizado. Então, foi feita essa titulação também com o intuito de entender qual seria o essencial para a gelatinização. Bom, então agora, para os testes, né, em tubo de Harmut, eu tenho os primeiros testes aqui para amido de milho, amido de milheto. Primeiramente foi feito o teste, né, sem nenhum reagente depressor, somente com o reagente coletor, e tivemos aqui cerca de 60% de apatita recuperada, 65% de apatita recuperada em pH 9,5. E aí, quando a gente começa a utilizar, então, o depressor, já na concentração de 1,25, já tem uma grande depressão, né, da apatita do sistema. E aí, aqui a gente pode destacar que a farinha de milheto atingiu mais, né, a partícula de apatita e gerou maior depressibilidade aqui. Em contrapartida, o amido de milho teve uma menor ação depressora aqui sobre a apatita. Para o pH 10, no branco, né, sem o amido depressor, sem o depressor, teve uma recuperação cerca de 85% de apatita, e já na primeira dosagem, então, de depressor, tivemos uma grande depressibilidade aqui, com mais de cerca de 5% apenas, né, do material foi flotado, uma grande depressibilidade com o amido de milheto. E novamente, o amido de milho se mostrou afetou menos o processo aqui da flotação da apatita. Para o pH 10,5, no branco, né, já teve uma quedinha aqui na flotabilidade da apatita, agora com 70%, e permanece, né, o amido de milho tendo menor influência na flotabilidade da apatita, e o amido de milheto, aqui já na primeira dosagem, uma maior depressibilidade da apatita. Já para o pH 11, no branco, tivemos cerca de 25% de flotabilidade da apatita, e já na primeira dosagem aqui de uso dos depressores, permanece aqui o amido de milho sendo afetando menos a flotabilidade da apatita. Esses testes, né, eles foram feitos com o intuito de entender a ação do depressor sobre a partícula mineral puro. Contudo, a literatura traz que, tendo apenas um mineral no sistema, o depressor vai deprimi-lo, independente, que então seria mais para testar o poder de depressão do depressor, esses testes de flotação em tubo de Harmut.
Para agora a hematita e o quartzo, né, que foram feitos fazendo ali uma busca, como se fosse um processo de separação de minério de ferro, fizemos aqui, então, uma meta, né, de 90% de flotabilidade ou 90% de depressibilidade. E aí, aqui no primeiro teste, já apenas com o branco, né, sem utilizar reagente, tivemos cerca de 98% de flotabilidade do quartzo, somente com branco, e quando começa a utilizar o depressor, e para o amido de milheto, praticamente não teve influência, né, do depressor de milheto na partícula de quartzo. Em contrapartida, para o amido de milho e farinha de milheto, na primeira dosagem já teve aqui uma pequena queda, uma pequena baixa da flotabilidade. Em concomitância aqui, a gente compara a depressibilidade, né, da hematita, que o processo da hematita é um processo de flotação reversa. A gente visa deprimir a hematita e flotar o quartzo, enquanto no processo de flotação do minério fosfático é uma flotação direta. A gente flota a apatita e deprime os demais. Então, aqui na primeira dosagem, no primeiro teste sem o reagente depressor, para o pH 9, a depressibilidade, né, da hematita era de 20. E aí, quando a gente colocou a primeira dosagem já de depressor, a gente já tem aqui que apenas o amido de milheto atingiu, né, a meta de 90%, e o amido de milho próximo ali também, mas a farinha de milheto não atingiu para nenhuma dos pHs a meta de 90%. Para o pH 9,5, continua sendo o amido de milheto, né, como o que atingiu a meta, e o amido de milho e a farinha de milheto não atingiram. Para o pH 9,5 agora na depressibilidade, continuo tendo aqui o amido de milheto, exceto na primeira dosagem, que não atingiu. Bom, para os pHs 10 e 10,5, aqui eu já consigo visualizar que o amido de milho, né, passou muito próximo também ao amido de milheto e atingiram a flotabilidade de 90% na primeira dosagem, e depois ele começa a cair nas demais dosagens. E a farinha de milheto não atingiu os 90% de flotabilidade. Já para a depressibilidade, o amido de milho já atinge a maior depressibilidade na primeira dosagem, e o amido de milheto precisa de uma maior dosagem para começar a sua depressibilidade. Bom, essa performance, né, do amido de milheto se repete para a dosagem para o pH de 10,5, tanto para a flotabilidade do quartzo quanto para a depressibilidade da hematita. Então, o amido de milheto se provou um bom depressor para a hematita, sem afetar a flotabilidade do quartzo. Bom, então, conhecendo um pouquinho, né, o poder do meu depressor em uma flotação que é o tubo de rádio, que é uma flotação altamente controlada, é um ambiente muito controlado, e então a gente agora começa a buscar, né, o material para a caracterização do fosfato, do minério de fosfato, para chegar próximo, né, do que a indústria faz, que é utilizando reatores com o minério de fato, não apenas com minerais de alta pureza. E nesse intuito, então, eu mostro que o fluxograma, né, onde eu fiz a coleta da minha amostra. Então, a primeira etapa aqui, quando eu tenho o RUM, né, que é o material que vem da mina, que começa a ter a sua quebra, a sua liberabilidade. Então, por todo o processo aqui de liberabilidade, na sequência ele passa por uma concentração magnética, e o material que eu coleto para utilizar na minha pesquisa, ele foi coletado após a concentração, após uma primeira flotação que retirou a barita. Então, o meu trabalho, ele entra apenas na flotação de apatita.
Bom, então recebemos essa amostra dentro do laboratório, fizemos o preparo da mesma, fizemos o quarteamento, arrumamos todo o material para utilizar durante meus testes. Então, a gente tinha que conhecer, né, qual que era a granulometria do meu material, análise granulométrica, então, do minério de fosfato foi feita em um Master Sizer da Malvern, também na Universidade Federal de Uberlândia, e o D50, né, que é importante dizer, ele deu cerca de 70 micrômetros. Ressalta que a granulometria que se utilizava na Copebras para a realização da etapa de flotação. E por promover também uma boa liberabilidade essa granulometria, por isso ela era utilizada lá. Bom, então após conhecer, né, a minha granulometria do material a ser trabalhado, nós fizemos então os parâmetros a ser utilizado nessa célula de bancada. Então, os depressores utilizados foram amido de milho, farinha de milho, que é o popularmente chamado de fubá, amido de mileto e farinha de mileto. As dosagens de 460, 500 e 540, destaco 500 como usado na indústria, e utilizamos espumante, coletor. O espumante foi o Flotinor, fabricado pela empresa Clarent, e o coletor foi o Leoflot, fornecido pela empresa Miracema. Bom, então depois de entender, né, quais são os parâmetros a ser utilizados na minha célula de bancada, todos aproximando ao máximo do realismo da empresa Copebras, eu estive lá acompanhando os testes para tentar replicá-los no laboratório. Fizemos apenas a etapa Hofer no laboratório. Bom, então já como primeiro resultado aqui, né, a indústria da Copebras, ela espera um teor de P2O5 na etapa Hofer de 34% nessa etapa Hofer, né, de P2O5. Então, quando a gente faz uma análise para o amido de milho, né, e o amido de mileto, ambos atingiram esse teor esperado pela empresa, mas o amido de mileto ainda conseguiu atingir um pouco mais do teor, e as farinhas, apesar de terem também atingido esse teor esperado, a farinha de mileto apresentou-se uma pior performance do que a farinha de milho. Bom, só que além de acompanhar, né, o teor, interessa também a recuperação mássica, a recuperação metalúrgica, e para a recuperação mássica e recuperação metalúrgica, o amido de milho no pH 10,5, né, dosagem 550, ele obteve uma melhor resposta para a sua recuperação metalúrgica e também para a sua recuperação mássica. Mas não tão diferente, né, do amido de mileto, já a farinha de mileto, ela, quando comparado à farinha de milho, ela já tem uma pior resposta com o teor, mas quando comparado à sua recuperação metalúrgica, né, a sua recuperação mássica está muito próximo da farinha de milho, mas a sua recuperação metalúrgica ela destaca um pouco mais do que a farinha de milho. Bom, para entender um pouquinho do que foi analisado no teste de flotação, a empresa faz o controle de vários elementos, né, de vários elementos da flotação, e aqui hoje eu trouxe só alguns, mas nós fizemos o controle de 10 dos elementos, porque ela visa como uma meta, né, de atingir 34% de P2O5 já na etapa Hofer, mas também interessa para a indústria algumas etapas, né, como a depressão do minério de ferro, né? Então, o limite máximo de permissão de óxido de ferro no concentrado é 2,8. E para isso, não obtivemos para nenhum dos reagentes testados o limite de 2,8. O que se aproximou mais desse limite estabelecido foi o amido de mileto, com 3,62,
mas aqui ficou claro a necessidade, talvez, de fazer mais uma etapa ação, né? Tentar aí o cleaner, o scavenge, para poder atingir menores teores de óxido de ferro no concentrado. Uma vez que o óxido de ferro, né, no concentrado final, a qualidade da produção do ácido fosfórico, ela pode ser altamente prejudicada com esse óxido de ferro, caso esteja acima de 2,8. Então, aqui nesse ponto, ficou a desejar, né, necessitando de mais testes para entender melhor, mais testes em mais etapas. Outro elemento muito acompanhado, né, é a sílica. Então, espera-se menor do que 3%. A presença de silicatos pode prejudicar a produção de ácido fosfórico, produzindo a acidificação. E quando em contato, né, essa produção do ácido fosfórico em contato com a sílica, pode ocorrer também a produção do tetrafluoreto de silício, que é um gás altamente inflamável. Então, ele é acompanhado rigorosamente com a necessidade de ter em seu produto final menor do que 3%. E para isso, nós atingimos essa meta para todos os depressores testados, mas o que obteve menor teor de sílica foi o amido de milheto. Bom, aqui eu trago, então, a célula, né, de flotação que utilizamos no trabalho. Foi uma célula Denver CDC. E aqui desse lado eu trago uma foto de um dos testes que chamou muita atenção, que foi um teste com a farinha de milheto, que produziu muita espuma, uma espumação excessiva durante o teste. E então, apesar de até então a gente já saber que a farinha de milheto tem um alto teor de óleo, a gente quis conhecer esse óleo, uma vez que a espumação foi muito excessiva, não parava de produzir espuma, era muita espuma produzida durante o processo. Então, fizemos, né, uma caracterização desse óleo e tivemos a surpresa, então, de ter 56% desse óleo como linoleico, 18,3% como palmítico, 16,3% como oleico e 1,9% como esteriárico. Então, 93,3% do meu óleo era, de fato, ácido graxo, o que poderia até mesmo estar funcionando ali como um espumante e sendo saponificado com uma possível soda residual do processo de gelatinização. Então, aqui a gente conheceu um pouquinho melhor o nosso óleo. E, então, como resumo dos resultados, né, o amido de milho obteve isso para o mineral de apatita, obteve menor influência na flotabilidade da apatita, e a farinha de milheto, maior depressibilidade para todas as dosagens pHs. Já para os minerais de quartzo e hematita, o amido de milheto se destacou na depressibilidade do mineral de hematita, sem influenciar a flotabilidade do quartzo, além de apresentar menor sensibilidade à alteração dos pHs, o que é um ponto positivo, né? Sendo que o controle do pH no processo de flotação ele é rigoroso, mas se o depressor, o reagente, tem menor sensibilidade, caso porventura venha acontecer alguma pequena alteração, não afetará drasticamente o processo. Agora, para maior teor de P2O5, que é o que nos interessa, lá para a flotação de bancada, né, do minério fosfático, o depressor amido de milheto e farinha de milho, na dosagem 540 pH 10, foram os que tiveram maior sucesso, e visando aí menor teor de ferro no concentrado, visto que a empresa exige um menor teor do que 2,8, ao amido de milheto e a farinha de milho, também para dosagem 540 e pH 10,5 e 10. Já com menor teor de sílica no concentrado, foi o amido de milheto e a farinha de milho para pH 10,5 e 10. Bom, para, né, o teor de ferro, esperava-se pelo menos algum depressor atingir esse limite máximo, que era 2,8,
mas necessitaria de outros testes em outras etapas. Bom, então é isso, né? Deixo aqui meus agradecimentos à presença de todos, agradecimentos ao PPG-7, ao LampMin e a todas as instituições que me apoiaram para poder finalizar essa etapa do doutorado. Obrigado, Débora. Interessante ver a sua apresentação, né? Não toda, né? A primeira vez na tua defesa. E ver novamente aqui é muito interessante. Eu já coloquei aqui no chat o link com o formulário para a frequência, né, da palestra de hoje. E aí eu queria deixar aqui aberta para perguntas, né? Eu sei que tem algumas pessoas aqui também que estão trabalhando ou que trabalham com flotação. Então, fiquem à vontade aí para pergunta. Eu tenho uma, mas eu vou deixar vocês perguntarem primeiro. Débora, enquanto as pessoas ali vencem a vergonha, ou talvez acordem, né? Me diz uma coisa. Tem uma coisa interessante. Eu não sei como foi que você trabalhou especificamente, né, no teu material, mas você em algum momento verificou que ele envelhece e que de repente ele, depois de envelhecido, por exemplo, você fez a extração, que assim, você fez a extração do teu amido, é um processo que demora, né? Sim. E aí, esse amido, ele tem uma espécie de data de validade, tempo de validade, você chegou a observar isso? Então, Francioli, uma ótima pergunta. Para o amido, né, o pó que nós fazíamos o armazenamento dele a vácuo e deixava ele armazenado a vácuo e congelado, no período que a gente utilizou, nós não vimos nenhum processo de maturação dele. Contudo, para o amido já gelatinizado, aí sim, a gente via um grande processo de envelhecimento, né, que a gente chama de retrogradação, e ele era um processo de envelhecimento até muito rápido. Após 3 horas, 4 horas no máximo, já iniciava um processo de retrogradação desse amido gelatinizado. Você consegue lembrar mais ou menos qual é a perda de eficiência devido a essa retrogradação aí depois de, sei lá, 3, 4 horas? Não consigo lembrar exatamente assim, qual era a perda. A gente tinha um dado porque a indústria ela faz diariamente a sua gelatinização, mas muitas indústrias não se preocupam com as horas, né? Tipo, depois de 5 horas ou depois de 10 horas ela vai utilizar do mesmo jeito. Esse dado, né, depois de 4 ou 5 horas, eu não consigo te falar exatamente qual era a perda em porcentagem, mas a gente chegou a trabalhar assim com material de 1 dia, 2 dias, 3 dias, e depois de 3 dias já chegamos a ter perda aí de 30% da eficiência dele. Uhum. Eu achei curioso, eu estava fazendo alguns testes hoje de flotação também, e aí assim, amido você sempre prepara, né? Preparou, descarta, a gente acaba não consegue usar, dá até uma dor no coração, porque é tanto material. E eu achei bem interessante porque eu preparei o amido primeiro experimento que eu fiz, eu adicionei o amido, ele não variou o pH. Eu disse, nossa, isso nunca tinha acontecido. Ele normalmente varia bastante o pH. Então, a partir do segundo ensaio, o pH da polpa estava ali em torno de 9, ele normalmente foi para perto de 12. Então, no primeiro ensaio que eu fiz, ele não variou. A partir do segundo, ele já variou bastante. Já chega lá, sai de 9 para perto de 12, né? Para ter que fazer os ajustes. E aí, eu fico perguntando assim, quando você fazia, né, os seus experimentos, também havia essa variação do pH? Ou ela conseguia ali... você verificava que existia soda residual da gelatinização? No início, eu conseguia ver assim, fiz o condicionamento agora do depressor e eu via ele, sim, chegando a 10, 10,5, 11 e não parava de aumentar ali meu pH. E aí eu começava a fazer um controle, né, inverso com ácido, mas depois que eu consegui titular o meu material, né, titular meu processo de gelatinização,
visando ter a menor quantidade possível de soda residual, eu não consegui mais ver essa variação tão grande. Aí ele variava ali 0,1, 0,2 no máximo. Interessante. Interessante. E isso foi muito assim, policiado, até mesmo porque a hora que eu cheguei mais ou menos faltando um ano, né, para a finalização dos meus testes, eu vi que o meu material, pelo menos a farinha de milheto, ela já tinha quebrado todos os protocolos para uso como depressor, né, sendo que ela tinha aí mais de 13% de óleo. E então era muito um medo em deixar essa soda residual e ele já saponificar e virar um coletor barra espumante dentro do meu processo, igual aquela foto que eu mostrei durante a apresentação, que foi uma loucura. Eu fui assim dentro da sala do André chamar ele, não parava de formar espuma, né? Que ali a gente já tinha o processo, não tinha colocado nem coletor nem espumante naquela foto. Era só depressor e já estava com aquela espumação. Nossa. É interessante. O Neilton, ele pergunta se foram feitos estudos, né, do amido de milheto como depressor para outros minerais. Sim, Neilton. Foi feito para o minério de ferro, né, e minério fosfático. E como minerais mesmo, minerais puros, em etapa de Halleywood, somente para apatita, quartzo e hematita. Mas para minérios foi feito minério de ferro e minério fosfático, e para o minério de ferro ele é até mais indicado. Uhum. Débora, agora eu tenho uma pergunta, não necessariamente em relação aos seus dados, né? Mas quais foram as suas maiores dificuldades no experimento no todo, assim? A maior dificuldade, né, sempre como aquele primeiro doutorando, ter acesso a teste, ter acesso a análise, ter acesso a diferentes laboratórios. Então, eu contei muito com o apoio do pessoal da Química, da UFG, agora o UFCAT, né, que me apoiaram muito com a extração do óleo, com fluorescência. Fui muito para Goiânia, para São Paulo, para Uberlândia. Então, nós só tínhamos a célula de flotação. Então, tudo que foi feito extra foi ou comprado, né, adquirido durante o meu doutorado pelo meu orientador, ou feito em parceria com outros laboratórios. Então, às vezes, você está ali numa expectativa, numa demanda de cumprir um cronograma, e você tem que esperar, né, o laboratório, né, parceiro, ter aquele momento que você pode ir sem afetar os experimentos que já estão programados. Então, esse foi o meu maior desafio. Uhum. Pessoal, alguma pergunta aí? Vamos lá, a gente tem uma plateia interessante. Perguntas são muito bem-vindas. A palestrante, ela estudou, né? Deixa eu ver aqui, Alcione, parabeniza. Como você sabe, não sou da área, mas consegui acompanhar as informações e compreender o seu trabalho. Muito bom. Muito obrigada, Alcione. Bom te ver por aqui. Muito bom. Parabéns, Débora. Obrigada. Obrigada, Alcione. Olha, a gente foi colegas lá no IF. Ai, legal. Muito bom. Pois é, bom revê-la. Digo mesmo, Alcione, muito bom vê-la aqui. Obrigada. Olha, tem uma pergunta muito boa aqui do Thales, né? Abraço pro Thales, né? Como foi a sua experiência na China? Olha a trollagem, gente. Então, a China foi um ponto fora da curva, né? Aquele outlier que você tem que fazer do doutorado. E realmente foi uma experiência não muito boa. E talvez fique aqui como exemplo, né, negativo para os que pretendem fazer intercâmbio, fazer um sanduíche. A minha experiência, ao contrário de muitas, né, essa não foi muito boa. Eu tive outras experiências fora que foram boas, mas essa não muito. Eu, quando em contato, né, com o orientador, o co-orientador da China, ele sempre colocava que o laboratório dele era multinacional, né, recebia muitas pessoas de outros países e que eu não teria dificuldades lá.
e era um laboratório com uma carga de produção de artigos A1, assim, fantástica. Então, eu pensava, de fato, deve ser um laboratório muito forte. Eu conversava com as meninas do laboratório e a conversa fluía muito bem por escrito. E então passei no processo, foi o primeiro processo que a CAPES exigiu o TOEFL. Então eu fiz o TOEFL por 2 vezes para conseguir de fato atingir os requisitos da CAPES e fui embora, né? Então vamos para a China. Vamos ver o que vai ter lá para a gente fazer de amido, de caracterização de amido. E, de fato, o co-orientador era multinacional, mas o restante não tinha nada de multinacional. E os alunos não falavam inglês fluente, eles tinham uma dificuldade em falar muito grande, então foi um choque cultural enorme e uma resistência em ter ajudas, em ter acompanhamento. E, porventura, né, na segunda semana, o meu co-orientador da China decidiu ir embora para a Austrália e me deixou naquele laboratório que ninguém falava inglês. E como eu faria, né? Como que eu ia aprender a falar mandarim do dia para a noite? Isso não ia acontecer. E comecei a ter muito problema com testes, não conseguia, eles não conseguiam me ajudar. E aí, muitas vezes, eu tinha que ligar para o orientador de lá, para o orientador falar em chinês para o aluno me ajudar. Então, precisava de todas essas situações, sem contar o fuso, né? O fuso da Austrália com a China. Então, o orientador também foi ficando meio apertado. E nessa situação, nesse meio tempo, eu saí do Brasil no 1º de dezembro, e quando deu 31 de dezembro, a China me exigiu alguns documentos oriundos da CAPES para que eles pudessem formalizar a minha chegada ao laboratório e tudo. E em 31 de dezembro, a CAPES não emite documento, né? Nada no Brasil emite documento. Então, eu comecei a ter muitos problemas, e aonde chegou um ponto que eles falaram, ó, passou de 30 dias, você vai começar a ficar ilegal no país e tudo. Então, eu, juntamente com o meu orientador, tivemos a decisão de abandonar o sanduíche e vir embora. Vamos começar e finalizar o que consegui aqui com os testes nos laboratórios parceiros. Mas foi uma experiência, assim, durante esses 30 dias aí, foi uma loucura. O geoprocessamento me ajudou muito lá, Francioli. Foi? Foi demais, senão nem do lugar eu tinha saído. O pessoal não fala inglês, gente. Muito difícil. Nossa. Eu esperava um laboratório com muitas pessoas falando inglês fluente, e o que não foi real. Uhum. Débora, mas você chegou a fazer alguns experimentos lá? Fiz o Raman, fiz um outro experimento, né, que era a base de um gel para determinar, né, se poderíamos fazer um filtro com amido de milheto, mas foram testes assim, que a gente fez por eles ter uma robustez muito grande no maquinário, mas não necessariamente por eu ter aprendido a fazer o teste, por eu ter aprendido a mexer no maquinário, o que era a intenção do sanduíche, né? Que era trocar as experiências, conseguir eu me apropriar mais do assunto e eles também receberem de mim uma contrapartida. Esse assunto, essa conversa só acontecia com o meu co-orientador de lá. E como ele teve que sair, ficou uma situação bastante complicada de permanecer, né? Visto que os próprios alunos não tinham esse domínio do inglês. Nossa. Imagina a situação. Num outro país talvez fosse um pouquinho mais simples, né? Mas na China, mandarim, eu acho que não, é muito complicado mesmo. Eu tive uma experiência na África, né? Fazer um trabalho e não tive problema em capital. Agora, na China, eu achei muito difícil por eles não terem essa facilidade com o inglês. Uhum. Pelo menos no laboratório que eu fui. Sim. Eu espero que a pergunta do Thales tenha sido respondida, né? Eu espero que sim, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Salve, salve, Deus. Obrigado, Ista.
Olha Um aí, grande a Ista, abraço. A Ista também foi colega do IF, colega aí de velhas datas. Muito obrigada, Ista. Desejo muito sucesso aí para vocês no doutorado. Eu que agradeço, Débora. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Depois eu quero conhecer o bebê. Ó, tá Não deu lindão. tempo essa pandemia, né? É verdade. Um abração pro Thales também. Gente, o produto final do doutorado foi o bebê, né? Eu falei assim, olha, tinha que falar isso, né? Que eu ganhei ele 2 semanas depois da defesa, né? Uhum. Olha, isso aí é maravilhoso, né? Bons frutos vieram, né? Pessoal, então eu acho que não tendo mais perguntas, né? Gostaria de agradecer a Débora em nome do PPG7 e também fazer um convite, né, para falar sobre a sua experiência no podcast, né? Lembrando que todas essas apresentações elas estão disponíveis, elas vão ficar disponíveis no canal do University Chapter Materials Catalão. Eu acho que é só foi bom porque essa daqui foi bem tranquila, não vou ter trabalho nenhum para editar, vai ser bom demais, né? E aí agradecer, né, aos participantes, a você, Débora, muito obrigado mesmo por ter disponibilizado o seu tempo, por estar aqui, né, como o André bem falou, né, prata da casa, e é um testemunho e como a Istar também falou, né, é uma inspiração para os doutorandos, né, que estão no caminho, que ainda não chegaram ainda lá. Muito obrigado mesmo. E deixa a sua, como eu falar, se é para fazer igual o Neilton, né, que é tipo youtuber, então faça o seu jabá, onde é que as pessoas podem lhe encontrar, né, se tiver alguma dúvida sobre o seu trabalho. Muito obrigado, Francioli, muito obrigada a todos que estão presentes. Estou sempre à disposição, sempre disponível a todos que precisarem de mim. Sou professora aqui do IF Catalão, né? E agradeço a todos, desejo a todos muito sucesso nesta fase do doutorado, que é uma fase que nós passamos por muitos altos e baixos durante todo o doutorado, né? Eu acho que nenhuma experiência ela é de fato uma boa experiência se não for para ter pequenas frustrações durante o processo dele até a conquista. Então, desejo a todos vocês muito sucesso e, no mais, é agradecer a presença, a paciência de todos e agradecer ao PPG7, né, por essa oportunidade de eu ter conseguido o meu título de doutora numa casa que é ao lado da minha casa, ao lado da minha família, ao lado do meu trabalho. Ser grata a isso. Muito obrigada, gente. E é isso aí, então, pessoal. Muito obrigado e até o próximo seminário do ciclo de palestras do PPG7. Até mais. Até mais. Um abração, pessoal.